Ontem, uma seguidora entrou em contato comigo pedindo orçamento porque ela quer emoldurar nada mais, nada menos que uma bênção apostólica. Veja só, uma bênção apostólica. Para quem não sabe, uma bênção apostólica é um documento, que atesta uma bênção do Papa. A maioria das pessoas não tem uma bênção apostólica, que é um documento específico extremamente importante para uma família católica. A maioria das pessoas, quando pensa num quadro, não pensa na durabilidade do material, não pensa em conservar a obra. Eu adoro essa palavra. Conservar as obras. Por quê? Todo mundo pensa, geralmente, na estética do quadro. Todo mundo pensa como vai ficar bonitinho. Só que aqui nós temos um problema, e um problema sério. Em se tratando de um documento, de uma bênção apostólica, se eu tivesse uma bênção apostólica, eu gostaria muito que essa peça, que não é apenas um quadro, durasse e fosse passada de geração em geração. Eu gostaria muito, chegasse na casa dos meus filhos, chegasse e habitasse a casa dos meus netos. Começou a chover aqui. Só que o seguinte, esses quadros comuns que são produzidos em escala industrial, eles não são pensados para conservar nada. Então é o seguinte, se você for colocar uma bênção apostólica, que é um documento de extrema relevância e importância, um peso tremendo, tá chovendo, para uma família católica, em poucos anos mesmo, você vai perder a bênção apostólica. Por quê? Esses quadros produzidos em escala industrial, em larga escala, eles têm uma placa que você já conhece, que a maioria já conhece, que é uma placa de Eucatex, em que o processo de montagem é feito com muito material que vai estragar a obra, Eles vão passar cola. Esses aspectos eles precisam ser pensados. Uma obra precisa ser pensada para conservar. Eu queria saber de você, se você tivesse uma bênção apostólica, você não gostaria que essa bênção ela atravessasse gerações, que não só você tivesse essa bênção ali exposta na sala, num espaço especial ali da sua casa, mas que ela fosse passada também para os seus filhos, para os seus netos? Somente material fine art, somente peças produzidas com critério e qualidade, com exigência de museu, exigência museológica. Então é muito importante que isso seja pensado. Se você não pensar nesses aspectos, a gente perde a obra completamente, tá? Então, continuando a nossa conversa, é o seguinte, todos esses quadros que são produzidos em larga escala, esses quadros industriais, que geralmente se encontra em lojas comuns, são quadros que não são pensados para conservar uma obra. O que acontece é que essas obras elas se perdem muito facilmente por causa de fungo. Você imagina você emoldurar uma bênção apostólica, um documento extremamente importante, que talvez, no seu caso, não seja necessariamente uma bênção apostólica, mas um outro documento importante. Imagina você colocar uma obra dessa sem vidro. Sem vidro, meus amigos, significa que você vai expor aquela peça, aquele quadro, a riscos de umidade, você vai expor a danos físicos, ao acúmulo de poeira, de fungo. Então é preciso que se pense não apenas nos aspectos estéticos, que são extremamente importantes. É preciso que você pense na harmonia do quadro, mas que você pense no processo de montagem dessas peças, que tenha vidro, que seja fine art, que tenha um pendurador que seja de fato de alumínio, porque senão vai enferrujar e a ferrugem vai passar pelo quadro e você vai perder a obra. A maioria das pessoas não tem uma bênção apostólica, mas tem outras imagens que têm uma relevância, uma memória afetiva extremamente importante. Então pense nisso sempre. Todas as vezes que você for comprar um quadro, avalie o acabamento, peça para ver o fundo do quadro. Isso revela muito o processo de montagem e a preocupação que se tem com a imagem, com a conservação da imagem, tá bom?